Olá pessoal do primeiro ano do ensino médio, aqui é o professor Sandro em mais uma aula de redação. Abordaremos o conceito de gênero do discurso sob a visão do filósofo grego Aristóteles. Dito isso, agora vamos ao assunto. Gente, Platão e Aristóteles, filósofos gregos da Grécia Antiga, eles já refletiam sobre as características dos textos literários e as funções que esses textos desempenhavam socialmente. E entre essas funções, eles destacavam que o papel da literatura era o de imitar a realidade humana. Gente, nesse ponto aí cabe até uma reflexão para vocês. A arte imita a vida ou a vida imita a arte para vocês? Para Aristóteles, a arte imita a vida. Segundo ele, através da arte, você utiliza uma estratégia para se vencer esses empecilhos que a vida do cotidiano nos impõe. Ela impõe a todos nós, seres sociais. E aí a gente tem dificuldade para superar isso na vida cotidiana. A gente utiliza a arte como uma espécie de catarse, onde a gente possa extravasar. E aí é nesse ponto que o artista ele se diferencia do homem comum. Aristóteles diz que o homem comum, o homem ético, segundo ele, que seria esse cidadão comum, e o homem político, que tem o papel também de ser ético, segundo ele, age com prudência. Teoricamente, né, gente? Age com prudência. Enquanto o homem artista, o sujeito artista, ele já não tem essa obrigação de agir com prudência. Ao contrário, ele tem o direito de extravasar, ele tem o direito de utilizar aquilo que eles chamam de catarse, que é para poder extravasar, botar para fora todo o nosso interior. E é nesse ponto que ele diz que há uma licença poética na arte para se fazer uma imitação da vida. Para vocês, a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Bom, isso fica como ponto de reflexão para vocês aí. Agora, o que eu sei é o seguinte: tanto Platão quanto Aristóteles, eles consideravam que o papel da literatura era justamente esse, o de imitar a realidade humana. E dessa concepção clássica, desses pensadores, surgiu uma divisão dos textos literários em 3 gêneros básicos que imitariam a vida, diferenciando-se entre eles pelos meios utilizados para realizar essa imitação. São eles os gêneros dramático, anotem aí, dramático, lírico e épico. Atualmente, essa classificação é questionada pelos estudiosos, pois, com o passar do tempo, novos gêneros surgiram e gêneros literários antigos se renovaram. Vale a pena, no entanto, gente, conhecer essa classificação clássica, pois ela serviu de base para os estudos posteriores sobre os gêneros literários. Vamos conhecer cada uma. Pessoal, desses 3 gêneros aí, vamos começar pelo gênero dramático. Dramático, que vem de drama. Drama, que em grego significa ação. É um gênero literário surgido na Grécia Antiga como, originalmente, gente, uma forma de louvação religiosa. Ele tinha uma vocação religiosa, essa questão do gênero literário dramático. E era uma louvação a um deus específico, ao deus Dionísio, que é também chamado de Baco. Gente, o gênero dramático ele é representado essencialmente por textos teatrais. Ele se subdivide em tragédia e comédia. A classificação, a subdivisão dele clássica é essa, tragédia e comédia. Depois nós temos, além da tragédia e da comédia, a farsa, e nós temos também a tragicomédia. Mas isso a gente fala depois. De maneira resumida, a gente pode dizer que pode considerar que essas 2 formas de composição, a tragédia e a comédia, elas se diferenciam, segundo Aristóteles, pelo tipo de ação praticada pelas personagens. Observem, o Aristóteles, ele coloca o homem comum, o cidadão comum, como estando ali no meio entre o tipo elevado e o tipo de baixa qualidade como ser humano. Então, assim, o homem comum, ele está ali no meio, no sentido ético, no sentido moral, e aí a gente teria na tragédia e na comédia o sujeito que seria um sujeito elevado no sentido ético, do comportamento como modelo, né? As peças em que são retratadas personagens de caráter elevado, esse sujeito de caráter elevado que serve de modelo em comparação com os homens comuns, são classificadas como, anotem, tragédias. Enquanto aquelas em que são retratadas personagens de caráter inferior ao dos homens comuns, são classificadas como, anotem também, comédias. Quando a gente fala de caráter inferior, é no sentido de elevação ética, moral. Sabe aquele sujeito que ele não tem condições de ser espelho para ninguém? É aquele sujeito antiético, aquele sujeito covarde, aquele sujeito desonesto, aquele sujeito violento, mentiroso. Esse daí seria retratado numa peça teatral, no gênero dramático, através da comédia, para ser ridicularizado. Agora, aquele sujeito que
é de caráter elevado, que serve de modelo para a sociedade, se ele fosse representado numa peça teatral lá da Grécia Antiga, ele jamais seria retratado numa comédia, e sim numa tragédia. Entenderam? Segundo Aristóteles, a tragédia, ela se caracteriza por ser uma imitação de uma ação de caráter mesmo, elevado, né, gente? Que ela suscita terror e piedade. Aí é sempre assim, é sempre algo de caráter muito elevado e muito, logicamente, o nome está dizendo, e muito trágico. E tem por efeito a purificação das emoções. A ideia é sempre essa, gente. Sempre as peças, as tragédias, ela vai ter sempre um final, ela vai ter sempre uma complexidade de muito terror, de muita tragédia, de muitas situações de superação, que lá no final leva justamente à reflexão e leva também à comoção. Entendem? E aí a comédia, por outro lado, ela seria a imitação dos homens inferiores, que leva sempre o sujeito ao final, aquele sujeito desonesto, antiético, a ser ridicularizado pela plateia. É dessa forma que era considerada a maneira de se colocar a vida, né? A imitação da vida de uma forma mais detalhada. Inclusive, a ideia era sempre de servir de modelo para a reflexão da sociedade sobre si mesmo. É como se fosse um espelho, né? Para a sociedade. Ela se olha ali, dali ela reflete e vê o que precisa melhorar. Se vocês estivessem hoje diante de uma avaliação do Enem de linguagem e dissem a vocês, para vocês analisarem as características do gênero dramático, vocês teriam que ficar atentos a algumas características. E eu vou pedir para que vocês prestem atenção e anotem isso aí, porque essas são as características fundamentais do gênero dramático. Observem, no gênero dramático, você vai ter sempre texto em forma de diálogos. Diálogo, gente. Ele também tem como característica o fato de que é dividido em atos e cenas, para serem, logicamente, representadas pelos atores, né? Temos também a presença das rubricas. O que é isso, rubricas? São descrições do espaço e da situação antes de cada ato. Nós temos também como característica do gênero dramático sequência da ação dramática, geralmente constituída de exposição de conflito, complicação, clímax e desfecho. Sempre vai ser desse jeito, certo? Dentro desse modelo clássico. Observe uma outra coisa, os elementos de um texto dramático. Quais são os elementos que participam do texto dramático? Anotem também. Protagonista, que é aquele personagem central, né, da ação dramática. Antagonista, que é aquele personagem que se opõe ao protagonista. Coro, o que é esse coro? Coros é o conjunto de atores que comentam a ação ao longo da peça. Catarse, já falei para vocês, mas anotem aí desse jeito. Catarse, do grego, catarse significa purificação. É a purgação experimentada pelo público de uma tragédia. O público, depois da tragédia, ele se sente purificado, o qual poderia apaziguar suas angústias internas por meio das emoções representadas naquelas cenas. Ou seja, é a maneira que o público tem de se tratar, de se purificar dos problemas do cotidiano seu. Eles conseguiam fazer isso lá na Grécia Antiga através das peças gregas, as tragédias. Através das tragédias havia sempre essa catarse. O público saía de lá extasiado, purificado também, segundo Aristóteles. Vocês observam que os gregos antigos, eles utilizavam a arte, eles utilizavam principalmente a tragédia como uma espécie de terapia, né? Ou seja, você tem problemas da sua vida cotidiana e quem não tem, né? E aí você ia para assistir uma peça, não só pela história em si, mas também pela maneira com que a história era contada, de uma forma onde você saía de lá meio que com a alma lavada, né? É como se você tivesse dado uma consertada na sua alma, no seu espírito, porque você, através daquela imitação da arte, você viu a si mesmo, né? É uma espécie de terapia. Mas bora para as características da tragédia. Gente, quais são as características da tragédia? Ficou fácil vocês perceberem que, pelo nome, né? Tragédia, o tom é sério, solene, sério. O protagonista, ele enfrenta muitas dificuldades. A linguagem é uma linguagem extremamente formal, aquela linguagem de um tom o mais formal possível, né? Aquele cerimonioso, aquele tom de momentos grandiosos. A estrutura é composta por ação inicial feliz, sempre começa assim. A ação inicial feliz, mas que tem um desfecho fatal, trágico. E temos também como característica da tragédia a presença de personagens nobres, reis, príncipes, que sofrem com o destino imposto
pelos deuses do Olimpo. Vocês sabem que aí a gente está falando de deuses mesmo, no plural, né? Eles acreditavam em vários deuses, entre eles o deus dos deuses, Zeus, né? Gente, agora a gente vai para as características da comédia. Observem que é o oposto. Enquanto que na tragédia você tem esse tom sério, solene, na comédia o tom é cômico, ridículo. A temática ela é ligada ao cotidiano, com foco na sátira, satirizar, zombar da sociedade e daqueles vícios da sociedade que são desprezíveis. A linguagem, aí já não é uma linguagem formal, solene, é a linguagem do dia a dia mesmo, aquela linguagem mais esculachada. E a estrutura, ela é composta por uma situação inicial complicada, e inicia assim, na tragédia a situação inicial é feliz, né? Pronto. E aí depois é que vai para um desfecho terrível. No caso da comédia, não. A situação inicial é complicada, não é feliz, mas que acaba em um final feliz. A diferença, né? Quer dizer, acaba no final feliz, mas logicamente ridicularizando o personagem, que é um personagem inferior eticamente. Já falei isso pra vocês. Gente, ó, presença de personagens estereotipados. O que é esse negócio de personagem estereotipado? É aquele personagem que tem aquelas marcas bem acentuadas, sabe? Se o sujeito ele é um sujeito desonesto, ele é desonesto de uma forma que não dá nem para você ter dúvida. De cara já fica marcado que ele é desonesto. Você percebe? Então, assim, o estereótipo é isso. É você deixar coisas bem marcadas, que simbolizam defeitos humanos, tais como a avareza, né? A mesquinhez, a usura, a trapaça. Mas vamos falar também de um outro gênero, que é a tragicomédia. Gente, a tragicomédia é a modalidade teatral em que se misturam elementos trágicos e cômicos. Significa também quando surgiu a mistura de elementos da realidade e da imaginação. Tudo numa peça. A tragicomédia é justamente isso. Um pouco do trágico, um pouco do satírico. E a farsa é uma outra, viu, gente? Nós temos a comédia, a tragédia, a tragicomédia e temos a farsa. O que seria a farsa? A farsa é uma pequena peça teatral, caracterizada pelo tom muito ridículo e muito caricatural, que critica a sociedade e seus hábitos. Nas composições do gênero dramático, não há, observem e anotem, não há interferência de narrador. Assim, as personagens agem por elas mesmas, em uma imitação mais direta da realidade. Bom, agora a gente vai sair do gênero dramático e ir para o gênero lírico.